esqueci da minha vida. Eu estava dentro do carro com a minha esposa e meu filho estava atrás, e eu perguntei para o Felipe, o que você quer ser quando crescer, né? Me lembro disso. Você lembra? E aí, o que que respondeu? Eu falei que eu queria ser pastor, que eu queria ser alguém que glorificasse o nome de Deus, ser alguém que fosse exemplo, né, para essa geração. E interessante que na época eu era militar e eu esperava que ele ia dizer, não, eu quero ser bombeiro militar, né? Mas ele via mais o ministério, né, o chamado de Deus na minha vida, era o que era a minha prioridade, e aquilo influenciou ele a ponto de dizer que ele queria ser também um pastor, né? Então eu agradeci muito a Deus. Foi um dia que eu chorei dentro do carro, né? E soltei umas lágrimas assim, né? Escondido dele, mas minha esposa também ficou muito feliz, né? Disse, poxa, que decisão. E quando é que aconteceu esse início no seu ministério? Eu assim, tudo que, até onde eu tento buscar na minha memória, né, sobre quando de fato iniciou o ministério de Deus na minha vida, eu quero crer que o ponto de partida foi no momento que eu tive a experiência com o batismo com o Espírito Santo. Porque antes desse momento, especificamente... Me ajudou no início das igrejas, né? Antes desse momento, eu estava, né, vivendo ali, acompanhando o Senhor no trabalho de implantação, né, de ajuda às igrejas da AME Jesus, mas eu ainda estava ali vivendo um momento ali como talvez ali algo que ainda não era uma experiência genuína com Deus. Eu acompanhava, de alguma forma eu ajudava, de alguma forma eu evangelizava, porém ainda não tinha o total entendimento do que realmente era uma vida com Deus, eu digo assim, completa, né? Aonde Deus queria me levar e queria me mostrar o plano dele para a minha vida. E eu me lembro que uma das experiências que eu creio que foi o início do meu ministério foi o meu batismo com o Espírito Santo, né? Que eu me lembro como se fosse hoje, né? Como se tivesse acontecido hoje. E esse momento foi um momento marcante na minha vida, porque a experiência que eu tive foi algo que não se pode explicar, não se pode nem mensurar. Aquilo que eu particularmente vivi naquele momento. E eu creio que ali Deus estava me mostrando um ponto de partida para outras experiências que Ele ia me fazer viver, né? E a experiência do batismo foi tão grande na minha vida que foi um derramar de Deus, como realmente o batismo é, um transbordar de Deus. E naquele momento eu me lembro que eu não consegui, né, diante da glória de Deus, ficar de pé. Tanto que, como o senhor mesmo sabe, eu tive que ser carregado, né? O culto acabou, e aí eu estava ali, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, e parece que aquele momento ali poderia durar ali 24 horas, sei lá. Aquilo poderia durar um tempo muito grande, terreno, mas aquilo não importava. Aquilo que eu estava vivendo com Deus era algo sobrenatural. E naquele momento ali que eu tive essa experiência, eu comecei a ver Deus, a ver o ministério, né, a ver tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida de uma outra forma, de uma outra maneira.